Olá, meu nome é Natália Amaral Pereira e hoje vou apresentar o artigo intitulado Crimes Sexuais Cometidos contra Crianças e Adolescentes, uma análise dos casos notificados no Brasil após a implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, PAEFI. Ele foi desenvolvido por mim juntamente com Andréa Lopes Cirino e Pedro Anderson Viana Oliveira da Silva. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno antigo e mundial. Na atualidade, esse tipo de violência tem assumido dimensões maiores e mais reveladas, em razão do tema ter se tornado mais debatido e existirem ações em prol de evitar o crime e acolher a vítima. Diante do número de casos denunciados e do entendimento de que muitas situações de violência sexual realizadas contra crianças e adolescentes não são denunciadas devido a diversos fatores, a assistência social age através de políticas públicas a fim de proporcionar meios que assegurem às vítimas, dando a elas apoio e proteção. Atualmente, essas ações ocorrem através do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos em Situação de Ameaça ou Violação de Direitos, o PAEFI, desenvolvido no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. O PAEFI, ele age combatendo a violência e acolhendo a vítima e seus familiares. Desse modo, refletir sobre como o PAEFI vem atuando torna-se uma necessidade para entender como o país avança através de políticas públicas de assistência social a fim de combater esse tipo de violência. Portanto, torna-se indispensável compreender como se ocorreu mudança nos números de casos denunciados após a implementação desse serviço, ocorrido em 2009 e quando o programa Sentinela foi incorporado ao mesmo em 2011. Portanto, trazemos como questão norteadora como as notificações sobre violência sexual contra crianças e adolescentes têm se alterado após a criação do PAEFI. Em consonância com a problemática, tem-se como objetivo demonstrar as denúncias sobre violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2017, 76,5% dos casos de violência sexual notificados nesse período foram contra crianças e adolescentes. Porém, uma das dificuldades de se pesquisar sobre esse tema está relacionado com a existência de uma grande variedade dos termos utilizados. Os termos incesto, pedofilia, estupro, abuso, pornografia, maus tratos e o próprio termo violência são utilizados na conceituação de tais crimes. Com a promulgação da Constituição Federal de 88 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, emergiram políticas públicas voltadas para proteger crianças e adolescentes da violência sexual. No ano 2000, foi criado o PNE-VSCA, elaborado pelo Estado brasileiro em conjunto com a Unicef e a sociedade civil. Esse projeto visa propiciar o atendimento especializado para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e suas famílias. Em 2002, emergiu no âmbito da assistência social o programa Sentinela, que visava coordenar o atendimento das crianças e adolescentes vítimas desse tipo de violência, bem como de suas famílias. As ações realizadas por esse programa foram incorporadas ao PAEFI, criado em 2009, onde ocorreu a tipificação nacional de serviços socioassistenciais. Essa pesquisa trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. A coleta de dados ocorreu através de dados secundários obtidos através do site do Observatório da Criança e do Adolescente. A análise de dados ocorreu através de uma análise descritiva que proporcionou que os dados fossem organizados, sintetizados e descritos. Nós analisamos os dados de casos notificados de assédio sexual contra crianças e adolescentes, estupro, exploração sexual, pornografia infantil e violência sexual contra crianças e adolescentes. Como os resultados, nós percebemos que os dados são disponibilizados em determinado limite geográfico por faixas etárias, segundo a cor da vítima, a escolaridade e o seu sexo. Percebemos também a ausência de dados completos sobre os casos de violação sexual contra crianças e adolescentes anterior ao ano de 2009. Além disso, notou-se que o número de casos notificados tem aumentado em todas as regiões do país em relação a assédio sexual, estupro, exploração sexual, pornografia infantil e violência sexual. Em relação ao assédio sexual,
Entre as denúncias realizadas no período, houve um aumento significativo em todas as regiões do país, com destaque para o Nordeste, com 294,12%, e a região Sul, com 453,64%. Nota-se um baixo número de notificações envolvendo crianças e adolescentes amarelas e indígenas, todavia não sinaliza a baixa ocorrência de assédio sexual. No período, houve um aumento de denúncias com vítimas de cor preta, de 704% maior. Em relação ao estupro, há um aumento também significativo em todas as regiões, destacando-se a região Nordeste e Sudeste, com aproximadamente 800%, e o Sul do país, com aproximadamente 969,03% de aumento nas notificações. Nota-se que o maior número de denúncias envolve vítimas entre 10 e 14 anos, porém há um aumento maior que 450% em todas as faixas etárias. O estupro de crianças e adolescentes possui um maior número de vítimas entre a escolaridade de 5ª a 8ª série. A exploração sexual teve um aumento nas regiões principalmente Nordeste e Sul, e também numa perspectiva geral. Nas regiões Nordeste, tivemos o aumento de 454,28% e na região Sul de 373,17% no período analisado. A maior incidência de exploração sexual estão entre vítimas que possuem entre 10 e 14 anos e do sexo feminino. A pornografia infantil, o Sul se destaca com maior número de notificações, aumento no número de notificações de 568,18% em todo o período, enquanto a região Centro-Oeste houve o menor crescimento, representando 86,11%. As vítimas compõem principalmente a faixa etária de 5 a 9 anos e são do sexo feminino. Há também um aumento relacionado às vítimas de sexo masculino, representando 175% em todo o período analisado. A violência sexual, houve um aumento de 827,5% de denúncias em vítimas indígenas, sendo o ano de 2013 o período com maior crescimento em relação ao ano anterior. E a faixa etária onde há a maior ocorrência de violência sexual contra crianças e adolescentes está entre 10 e 14 anos em todo o período analisado. Portanto, nota-se que o número de casos notificados vem aumentando em todas as regiões do país em relação aos tipos de violação sofrida por crianças e adolescentes envolvendo o âmbito sexual. Contudo, o trabalho não expressou números acerca de identificação de casos que envolvem incesto, abuso sexual, maus tratos relativos à violência sexual e pedofilia, em virtude dos 3 primeiros poderem ser identificados em todas as 5 subcategorias de violações reabordadas, enquanto a pedofilia é considerada uma categoria clínica psiquiátrica.